amigos, nós fizemos uma apresentação do livro que é o Espiritismo, comentamos do texto que Allan Kardec coloca, do diálogo concético sobre o esquecimento do passado, comentamos sobre a crônica que Humberto de Campos, o Espírito, escreve através da mediunidade de Chico Xavier no ano de 1935. No dia 19 de abril, Chico tinha 25 anos de idade. Eu gosto de lembrar isso, gente. Ele era um menino, 25 anos de idade, num livro que foi editado 2 anos depois, com várias crônicas, chamado Crônicas de Aleituba e Túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, e nós vamos ouvir a entrevista que Humberto de Campos conta que teria feito com o espírito de Judas, para dizer a forma como Judas se reconciliou perante as leis de Deus e a importância dele não recordar, enquanto estava encarnado, que ele era Judas, o que dificultaria muito o trabalho dele. Ouçamos então Humberto de Campos. Então ele começa dizendo assim: nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, eu divisei um homem sentado sobre uma pedra, e de sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra, nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. E eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu atravessasse procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, eu sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como os Jeremias das Lamentações, eu contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim, o Sinédrio, desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual eu poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias ele nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então eu planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria ao plano secundário. Eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás,
Eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, eu não consegui. O remorso é uma força só preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da tradição, eu deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei, por amor do Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Está hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos, como se passaram, e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, eu sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir, se é que pode atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre este sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque eu já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se eu recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vender, disse Humberto de Campos. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o rio Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Mensagem de Humberto de Campos através de Chico Xavier, onde narra a última reencarnação de Judas na Terra, que teria sido como Joana d'Arc, onde nós então apresentamos aqui o texto que exemplifica os raciocínios de Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo em toda a sua obra, do porquê a necessidade do esquecimento do passado, para darmos conta das nossas expiações, das nossas provas, da nossa redenção, da construção da paz